Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. A nossa questão de hoje é uma questão massa demais. Vamos lá. Determine as raízes na equação. Então nós temos aqui, ó, x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24 igual a zero. Sabendo que elas estão em PA, a famosa progressão aritmética. Então nós temos uma equação aqui do terceiro grau. Nós sabemos que se a equação é do terceiro grau, ela possui 3 raízes. Tudo bem? Possui 3 raízes. E o problema é que pede para determinar essas raízes. Sabendo que as raízes, né, as 3 raízes, elas estão formando uma PA, uma progressão aritmética. Aí você vai me dizer, Daniel, como resolver esse tipo de problema? Como resolver esse problema? Veja, tentar fatorar essa expressão para achar as raízes é muito difícil. Mas a dica que ele está dando é o quê? Que as raízes, elas estão formando uma progressão aritmética. Lembra o que é uma progressão aritmética? Veja, essa equação do terceiro grau, ela possui 3 raízes. x1, x2, x3. Tudo bem? Só que, como elas estão em progressão aritmética, existe uma relação entre elas. Ou seja, aqui é o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Então, se eu chamar o segundo termo de m, então significa que o primeiro termo é quem? É m menos a razão. Lembra, a progressão aritmética é aquela progressão em que cada termo é igual ao anterior mais r. E se eu tenho 3 termos em progressão aritmética, a gente geralmente escolhe uma letra para representar o termo do meio. Então, o que vem antes é m menos r, e o que vem depois é m mais r. Tudo bem? A progressão aritmética, a definição dela exata é que cada termo, a diferença entre cada termo e o seu antecessor é sempre constante, é igual a r. Então, se eu fizer o terceiro termo menos o segundo, vai ficar m menos m, vai ficar assim, ó. M mais R menos M, isso aqui vai me dar R. Opa, é uma progressão aritmética. A razão entre esses dois termos é R. Se eu fizer esse menos esse, veja, M menos R, isso aqui vai me dar, vou cancelar, vai ficar M menos M e vai ficar só o R positivo. Então veja, a diferença entre dois termos, né, consecutivos sempre é R. Então nós temos a progressão aritmética. Então eu vou representar, veja, as 3 raízes da minha equação, eu vou chamar uma das raízes de m, a outra de m menos r e a outra de m mais r. Por quê? Porque essas 3 raízes estão em uma progressão aritmética. Tudo bem? Até aqui nós entendemos. Tá, mas o primeiro passo para resolver um problema, vamos lá, é compreender. Compreender o problema. Desculpem pela letra. Vamos lá, compreendendo. Então nós já compreendemos. Temos uma equação do terceiro grau, ela possui 3 raízes, as 3 raízes formam uma progressão aritmética. E eu já organizei elas aqui e representei como progressão aritmética. Então eu peguei o termo, a segunda raiz, que é x2, eu chamei ela de m. Então a raiz x1 eu chamei de m menos r e a terceira raiz eu chamei de m mais r. Aqui para representar a nossa progressão aritmética. Segundo passo, depois de ter compreendido, é bolar uma estratégia. Qual é, Daniel, a estratégia que nós vamos usar para resolver esse problema? Veja, eu tenho uma relação entre as 3 raízes, elas estão em progressão aritmética. Então eu já criei aqui uma relação entre as 3 raízes, veja. A raiz do meio é m, aqui vem a segunda raiz é m, a primeira é m menos r e a terceira é m mais r. Então eu já achei uma relação entre as 3. É possível achar mais relações entre essas raízes para eu poder determinar elas? Sim, é possível. Você deve lembrar o seguinte, veja. Em uma equação do terceiro grau, existe uma relação entre as suas raízes, além dessa que foi dada aqui. E qual é? É que a soma das raízes, então veja, x1 mais x2 mais x3, ou seja, a soma das raízes é menos b sobre a. Como assim menos b sobre a? Veja, um polinômio do terceiro grau ele tem a seguinte forma, veja, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero.
Então veja, essa equação do terceiro grau ela é representada genericamente por essa expressão. E é de lá que vai vir o menos b sobre a. Então quer dizer, Daniel, que se eu pegar as três raízes dessa equação e somar elas, vai ser igual a menos b sobre a? Exatamente. E quem é menos b sobre a? Veja. O a aqui ele vale quanto? Veja. Eu vou escrever bem aqui. Veja. O a ele vale 1, veja. Aqui na frente do x ao cubo é o a, veja, vale 1. Não aparece. E o b, veja, o b ele vale quem? Menos 9, está aqui, ó. Menos 9 é o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, o c ele vale quanto? É o cara que acompanha o x, ele vale 26. E o d, ele vale quanto? Menos 24. Pronto. Então, veja, o que eu vou precisar fazer aqui é somar essas três raízes que estão em PA, tá vendo? E a soma delas vai dar menos b sobre a. Então, eu vou fazer aqui no lado, veja. M menos R mais M mais M mais R. Isso vai ter que me dar menos b sobre a. Quem é menos é da expressão aqui, mas o b vale menos 9. Então, vai ficar assim, ó. Menos 9 sobre a que vale 1. Então, quando eu somar isso daqui, eu tenho que encontrar quanto? Eu vou ter que encontrar, veja, esse menos R com esse outro aqui cancela. Então, eu vou ficar com M mais M mais M. Eu vou ficar com 3M. Menos com menos dá mais. Então, veja, 3M é igual a 9. Então, M é igual a 9 dividido por 3. Então, M vale quanto? M vale 3. Olha só que engraçado, eu consegui achar já uma das raízes, que é M. Mas eu não sei quanto vale R para achar as outras duas. Tem algum jeito de eu achar? Também tem, veja. Se nós multiplicarmos elas duas a duas, então x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, essa aqui é a segunda relação que existe entre as raízes de uma equação do terceiro grau, é igual a C sobre A. Só que eu não vou fazer essa substituição aqui, porque vai dar muito trabalho. Eu vou usar a terceira. Qual é a terceira, Daniel? Essa aqui, ó, veja. O produto das raízes x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos D sobre A. Tudo bem? Então, veja, essa aqui está me mostrando o quê? Que o produto das três raízes vai ser igual a menos D sobre A. Então, é isso que eu vou fazer. Veja, eu vou pegar M menos R vezes M, que eu já sei que vale 3. Aliás, eu vou colocar aqui por enquanto. Vezes M vezes M mais R. Isso vai me dar, ó, menos D sobre A. Quem é o D? É menos 24. Então, vai ficar assim, ó. Menos 24 sobre A que vale 1. Olha só que legal, né? Vou substituir agora. O M vale 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 menos R vezes 3 vezes 3 mais R. Isso é igual. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai ficar mais 24. Agora é só resolver. Veja. Eu vou fazer 3 distribuindo isso aqui. Então, 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes R, 3R. Vezes 3 mais R. É igual a 24. Vamos lá então. Veja. 9 vezes 3 é 27. Propriedade distributiva, né? 9 vezes R mais 9R. Menos com mais vai dar menos. Veja, 3 vezes 3, 9. 9R. Menos com mais vai dar menos. Menos 3R vezes R vai dar menos 3R ao quadrado. E isso é 24. Tudo bem? Veja aqui, ó. São simétricos, vai cancelar. Então, eu vou ficar aqui, ó. Menos 3R ao quadrado é igual a 24. O 27 está mais, passa menos. Olha que bacana. Vamos descobrir o valor de R. Deixa eu organizar aqui. Menos 3R ao quadrado. Ó, sinal diferente, subtrair com essa adição do maior. 27 menos 4 dá menos 3. Vou multiplicar por menos 1, que vai ficar tudo positivo. 3R ao quadrado é igual a 3. Então, veja. R ao quadrado é igual a 3 dividido por 3. R ao quadrado é igual a 1. R é igual a mais ou menos raiz de 1. R é igual a mais ou menos
1. Olha, agora que eu achei a razão, é muito fácil saber quem são os três termos. Veja, o do meio é 3. O da frente, se eu usar R igual a 1, veja que o R pode ser positivo ou negativo. Eu vou usar o positivo primeiro. Vou colocar bem assim, ó, 3. 3 mais 1 vai me dar 4. 3 menos 1 vai me dar 2. Para R igual a 1, eu tenho 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Se eu usar R igual a menos 1, o do meio é 3. E aí 3 menos 1 vai me dar 2. E aqui vai me dar 3 mais menos 1 vai me dar 2. 3 menos 1 vai me dar 4 aqui. Né? Porque, veja, se a razão é positiva, a PA é crescente. Se a razão é negativa, ela é decrescente. Né? Mas vejam que são as mesmas raízes. 2, 3, 4, só estão em ordem diferente. Então, veja, a nossa solução então é essa bem aqui, ó, 2, 3, 4. As raízes da nossa equação do terceiro grau são essas aqui, 2, 3, 4. Veja que elas estão numa PA de razão 1. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar para você de forma bem clara, que você tenha relembrado essas propriedades. Então, se eu tenho uma equação do terceiro grau, a soma das raízes é menos b sobre a, o produto das raízes 2 a 2 é 6 sobre a, e o produto das três raízes é menos d sobre a. Nós temos três relações e ele nos deu mais uma aqui, né? Que as raízes estavam em progressão aritmética, que foi o que nos permitiu calcular uma das raízes e depois achar a razão para determinar as outras duas. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, tenha ficado claro a minha explicação. Tentei ser bem didático, bem claro. Né? Nós compreendemos o problema, bolamos uma estratégia, né? Nós executamos a estratégia e depois analisamos os resultados, né? Vem a análise dos resultados. Tudo bem? 4 passos para resolver o problema. Eu me empolgo na resolução e acabo depois me esquecendo aqui, mas são 4 etapas para resolver o problema. Tudo bem? Forte abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.